Bíblia comigo, eu quero o primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Quero ler a partir do verso 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 14. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse, um espírito maligno o atormentava. Então, os servos de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. Então responderam um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as tuas ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e ele a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos nessa noite para ouvir de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. A Bíblia conta essa história para nós, a partir do capítulo 16, que o coração de Deus havia se fechado para o rei Saul. O rei que havia sido ungido pelo desejo de homens, pela escolha de homens, passava a governar a Israel agora de uma forma egoísta, partidarista. Isso entristeceu muito o Espírito de Deus. Até que Deus decide então que era chegado o momento de um novo rei ser ungido sobre Israel. Um rei, um homem diferenciado, com características diferenciadas. Um homem segundo o coração de Deus. Então, ele fala com um dos seus profetas, o profeta Samuel, e diz a Samuel: eu tenho uma missão para você, Samuel. Você vai a Belém. Em Belém você vai encontrar uma casa, um homem chamado Jessé e os seus filhos. E quando você entrar nessa casa, um desses filhos será o meu escolhido, o meu ungido. Samuel então sai de Ramá, a sua cidade natal, e se dirige a Belém. E quando você for comigo lá a Israel, eu vou levar você nesse lugar. E aí, o profeta chega naquele lugar, uma casa com 8 homens, 8 filhos, e ele começa olhando cada um deles. Eu não vou entrar em detalhes, mas você conhece as escrituras. Ele vai participando cada um, e os seus olhos por muitas vezes quase pregam peças no profeta, porque ele olha o mais velho, o mais alto, o mais forte. Ele diz: esse daria um rei perfeito. Mas
o Espírito de Deus falava a Samuel: não escolha por você, nem pelo aquilo que arde no seu coração, porque eu não sou desses. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. E ele foi chamando um a um em fileira, e nenhum deles era aquele escolhido de Deus. Até que o profeta disse: tem mais alguém? Tem mais alguém que mora nessa casa? E aí disseram: tem o caçula, tem o menor, que está lá fora, cuidando das ovelhas. E ele diz: então manda chamar o menino, que ninguém vai se assentar para comer, enquanto o menino não chegar. E aí chama o Davi, Davi entra, e quando Davi entra pela porta da casa, o Espírito do Senhor ministra a Samuel e diz: esse é o homem, esse é aquele que eu escolhi para ser rei de Israel. E eu imagino o profeta Samuel, um homem extremamente obediente às direções de Deus, mas dá de cara com um homem, um jovem, ruivo, sardento, e estava com a roupa suja, porque estava vindo do pasto de cuidar das ovelhas, entra em casa como se nada tivesse acontecido, não entendendo de absolutamente nada o que ia acontecer. E Deus olha para o profeta e diz: está vendo esse menino? Esse será o grande rei de Israel. E aí o Samuel fica mexido com a direção de Deus, mas imediatamente cumpre e obedece ao seu chamamento. Enche o chofim de azeite e derrama o azeite sobre a cabeça de Davi. E institui sobre Davi uma unção. Uma unção, não uma consagração. Ele foi ungido rei, não consagrado. Ele só foi consagrado rei muitos anos depois, quando ele assume o lugar de Saul. Naquele dia, o Samuel unge Davi para o cumprimento de um grande propósito. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Talvez você esteja se perguntando: Deus, por que eu preciso esperar tanto para que a sua promessa aconteça na minha vida? Eu preciso dizer que antes da consagração vem a unção, e a unção Deus já derramou. Porque Deus escolhe primeiro e opera depois. Deus estabelece o fim antes do começo. Então Ele faz as coisas todas de forma ordenada, cada um no seu tempo. Então Ele olhou a mim e a você e nos ungiu. Nos ungiu para cumprir propósitos, nos ungiu para fazer diferença, uns para pregar, outros para trazer libertação, outros para fazer a parte estrutural do corpo, pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus, louvar a Deus, não importa, fomos ungidos para o cumprimento de um propósito. A consagração, essa virá no tempo que Deus determinar. Então, Samuel obedece, unge Davi. E eu imagino a cabeça daquele jovem. Os irmãos olhando para Davi, sem entender nada, e Samuel repetindo: você será o futuro rei de Israel. Deus escolheu você, Davi, para ser rei de Israel. E os irmãos olhando, dizendo: mas tinha que ser logo ele, logo o menor, logo o esquisitinho, né? E aí, logo depois, a Bíblia diz para nós, a continuidade do capítulo 16, e aí nós lemos a partir do verso 14, que imediatamente quando Deus unge Davi, o Espírito que agia ainda sobre o rei vai embora. O Espírito do Senhor que ainda agia sobre o rei Saul vai embora, o rejeita. Quando Saul foi ungido, instituído rei pelos homens, o Espírito do Senhor por muitas vezes se apossou de Saul. E ele agiu muitas vezes debaixo da direção poderosa do Espírito de Deus. O problema é que ele se acomodou com o governo e passou a fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. E toda vez que isso acontece, o Espírito do Senhor é retirado. Não foi diferente com Saul. O Espírito do Senhor se retira. Observe o que diz as Escrituras. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, o espírito maligno Então, quando o Espírito de Deus saiu, Deus autoriza que um espírito maligno venha para trazer tormento sobre a vida de Saul. Não tem jeito, amigo. O mundo espiritual é uma matemática exata. Ou você está cheio do Espírito, ou outro espírito vai habitar você. Não tem para onde correr. Então, à medida que o Espírito do Senhor se retira de Saul, um outro é autorizado a chegar.
um outro é autorizado a trazer tormento sobre a vida daquele homem. E os servos do rei começam a perceber que ele fica atormentado, aquele espírito traz angústia, traz inquietude, né? Ele fica muito inquieto, nervoso. E os servos então começam a perceber, vai ser difícil. Saul tinha um temperamento muito forte. Vai ser difícil lidar com o rei, com características como Saul, mas vai ser muito pior agora lidar com o rei, com as características físicas e de personalidade, sem o Espírito do Senhor. Atormentado por um espírito de engano, um espírito maligno. Então eles começam a se organizar e começam a dizer, vamos tentar ajudar, porque não vai dar para ficar desse jeito. Aí eles começam a conversar com o rei. Eles começam a dizer para o rei, a gente pode procurar alguém, a gente pode procurar ajuda, para que você não fique atormentado do jeito que você está, para que esse espírito não domine a sua alma, não governe você. Vamos tentar ajuda. Observa as escrituras. Então, os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Ô irmão, o servo dizendo isso para o rei. Você consegue alcançar o drama disso? Eu te respeito, rei. Tu és o rei de todo Israel. Mas um espírito maligno, autorizado por Deus, veio para perturbar você. Olha a gravidade disso. Olha a seriedade disso. E aí, eles continuam o diálogo. Observa. Versículo 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Então olha a ideia que eles tiveram. Autoriza que um de nós saia a procurar um homem que saiba tocar harpa. A harpa era um instrumento muito importante naquela época. Um dos principais instrumentos de adoração. Quando você lê em muitos dos salmos escritos pelo próprio rei Davi, todas as vezes que eles estavam em Jerusalém, adorando, né? Ou nos momentos mais tristes da história, quando Jerusalém foi destruída, e eles, depois de muitos anos passados no cativeiro, na Babilônia, eles retornam a Jerusalém, a Bíblia diz para nós que eles penduram as suas harpas nos galhos das árvores. E por quê? Porque era um dos maiores instrumentos de adoração. Eles penduravam aqueles instrumentos nos galhos das árvores, com um coração saudosista, dizendo, eu lembro da época que nós podíamos adorar com liberdade, onde nós adoramos ao Deus Altíssimo. Agora não, fomos levados cativos, estamos escravos, perdemos a referência daquele louvor brilhante, diferenciado, espiritual. Então a Bíblia traz muita referência do louvor com a harpa por ser um dos principais instrumentos de adoração. Então, na cabeça deles, se eles encontrassem alguém que tocasse bem a harpa, o dedilhar da harpa, o cântico de um louvor poderia acalmar o espírito que atormentava o rei. E isso faria de Saul um homem mais brando, menos agressivo, mais tolerante. Aí eles dão essa ideia para o rei. Eles dizem, autoriza que a gente saia a procurar. Deixa que um dos nossos, um dos seus de confiança. Por que o termo é assim? Porque podia se infiltrar alguém que quisesse ou tivesse a intenção de matar o rei. Colocar um estranho dentro da casa, né? Dentro do lugar onde o rei Saul estava, poderia ser um grande perigo. Então eles disseram, confia em um de nós que está perto de você, que você confia. Nos deixa trazer alguém que vai tocar essa harpa e vai trazer alívio sobre a sua alma. Continua lendo comigo. Então, versículo 18. Não, versículo 17. Disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-me. Aí o rei aceita a ajuda e a opinião. Traz, porque pode ser essa a resposta para mim. E aí, versículo 18. Então, respondeu um dos moços e disse, um dos homens de confiança do Saul, conheço um filho de Jessé, o belemita. Então ele começa a descrever, ô rei, eu sei essa pessoa que o senhor está dizendo, eu conheço alguém. Ele diz, eu conheço, é um dos filhos do Jessé, né? O nome do pai, o Jessé. Ele diz, o belemita, é aquele que nasceu, ou aquele que habita na cidade de Belém. Esse é o significado. Aí ele continua, que sabe tocar.
Olha as referências que esse homem traz de Davi. São extremamente importantes para nós. Então ele começa. Eu conheço, é um dos filhos do Jessé. Diga para mim, um dos filhos de Jessé. Aí ele diz, o belemita. Que significa? Que veio de Belém. O terceiro, ele diz, ele sabe tocar. Diga aí. Ele sabe tocar. Aí ele continua dizendo, ele diz, é forte. Ele é forte. Aí ele continua, e valente. Homem de guerra. Sisudo em palavras. E de boa. E ele termina dizendo, e o Senhor olha, presta atenção aqui no que eu vou dizer para você. A ideia foi, vamos arrumar alguém que toque harpa, para acalmar esse espírito que atormenta o rei. Senão vai sobrar para nós. Alguém, por favor, conhece alguém que toque harpa? Aí alguém levanta a mão e diz assim, eu conheço um dos filhos de Jessé, referência de família, de paternidade. Eu conheço um dos filhos de Jessé, o belemita. Ele diz da região onde ele era, da cidade onde ele veio. Por quê? Porque isso tinha muita influência. Israel estava dividida, né? Então, da onde ele veio, falava muito a respeito do seu comportamento, do seu histórico. Vem de Belém. Aí ele continua e diz, ele sabe tocar. Então, amigo, raciocina comigo. Já estava bom, estava ou não estava? Porque o propósito era procurar alguém que sabia tocar harpa. Era ou não era? Busca alguém que toque harpa. Busca alguém que toque para acalmar o espírito do Saul. Então ele diz, eu conheço alguém, o filho de Jessé, lá de Belém, vale a pena, vamos lá buscá-lo, porque ele sabe tocar harpa bem. Era o suficiente para resolver o problema de Saul. Era ou não era? O problema, olha aqui para mim para você alcançar. O problema é que nem sempre as situações se levantam para serem resolvidas da forma como a gente entende. O propósito era trazer um tocador de harpa para o Saul, para os servos do Saul, para Deus, uma oportunidade de colocar Davi no lugar onde ele ia começar a ser treinado para viver. O lugar onde ele ia ser treinado para experimentar coisas grandes e poderosas, está no meio de tomadas de decisões. Então, ele diz assim, arrumei um tocador de harpa, estava bom, mas ele não parou por aí, ele trazia infinitas outras características de Davi. Ele diz, ele é forte. Como que você sabe que alguém é forte? Raciocina comigo. Como que você sabe que alguém é forte? Ou você viu ele carregar peso, ou você viu ele enfrentar uma situação, ou alguém te contou. É ou não é? Ele não sabia o nome do Davi, mas ele diz, eu conheço, o Jessé tem um menino, lá de Belém, que sabe tocar harpa. Isso chegou aqui, essa informação chegou. E o rei, ele é forte. Por que ele é forte? Porque a mesma informação que chegou, dizendo que ele sabia tocar harpa bem, disse, ele tem experiência, hein? Ele já matou urso, já matou leão. Chegou a informação aqui, E rei, é valente. Não correu não, hein? Quando o problema apareceu para ele, ele não correu não, hein? Ele deu conta do problema, não pediu ajuda, encarou o problema. É a informação que tem chegado. É a informação que tem chegado sobre esse filho do Jessé. E aí ele continua. E ele diz assim, e é homem de guerra. Tem preparo para a guerra. Tem entendimento, ele sabe o que ele faz. Ele não está de bobeira, não. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, para ser rei, não basta ser bom tocador de harpa. Você precisa ter muitas outras características. Vamos entender uma coisa? Deus escolheu Davi pelo seu coração, sim ou não? Mas Deus não formaria Davi um rei se não houvesse nele habilidades, conduções, posicionamentos que o levariam a uma tomada, um crescimento nesse chamado. Eu posso treinar você 20 anos da minha vida para você subir aqui e pregar a Bíblia como ninguém. Mas se não existir dentro de você outras características que vão facilitar esse trabalho vai ser pesado. Esse trabalho vai ser difícil.
Por quê? Porque eu estou te ensinando uma aptidão nova, mas não existe em você raízes para manter essa aptidão. Você está aí? Então olha o que ele diz. Eu não sei se o rei conhece o menino, mas eu já ouvi falar muito desse menino, ó. O filho do Jessé é bom tocador de harpa, porque ele fica sentado, dedilhando a harpa, ele canta, ele inventa umas músicas de adoração ao Senhor, bonito demais. Ó, eu ouvi, chegou até mim, ele é forte, rei, ele é valente, ele tem entendimento de guerra, não está de bobeira não. Ele não está de bobeira não, rei, homem de guerra. Olha o que ele diz. Sisudo em? O que é sisudo em palavras? Fala bem, desenrola. Ô irmã, deixa eu dizer uma coisa para você, na autoridade do nome de Jesus. Você fica pedindo a Deus, Deus abre uma porta para mim, para eu poder ser grande. Deixa eu ser um escolhido teu. Mas você não abre a boca nem para dar bom dia. Você tem vergonha da sombra. Como que Deus vai conseguir te usar na plenitude? O Davi era bom de palavra. Ó, desenrolava. Tudo bem? Paz do Senhor, irmã. Tudo bem? Que bom. Ele sabia falar. Ele tinha facilidade de se relacionar. Olha as características. Aí ele continua. Ele diz assim, lê comigo. E de boa? Aí é por conta dele, né? Por conta dele. Porque a Bíblia diz, ele era ruivinho, baixinho, sarrento. Ser ruivo era meio complicado em Israel, que podia significar que ele estava debaixo de uma maldição, né? Então assim, isso não era muito bem interpretado. Mas o homem achava que ele era bonito, fazer o quê? Mas eu tenho uma teoria, diga para mim, qual é, pastora? Todo aquele que é cheio de Deus fica mais belo. Você entrou feio, igual a casca velha de cebola. Mas aí o óleo foi descendo, o Espírito Santo veio chegando, aí as bochechas foram ficando rosadas, né? A pele foi melhorando, o sorriso foi ficando largo. E as pessoas dizem assim, você é tão bonito, e o camarada acredita, né? O camarada olha e diz, eu sou bonito. Não, irmão, é porque o Espírito aperfeiçoou o homem. É o Espírito que traz essa beleza, né? Então quando ele te vê, ele vê a beleza do Espírito, né? A obra que Deus fez, aleluia. E ele diz, ele é de boa aparência. Mas observa a última característica. E ele diz, e o Senhor é? Então deixa eu começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Muitas características ele entregou do rei Davi. A primeira era que eles procuravam. Ele é tocador de harpa. Era suficiente para resolver o problema de Saul. Sim ou não? Era o que eles procuravam. E em um momento da conversa, os servos disseram para Saul, vamos procurar alguém cheio do Espírito, Saul. Vamos procurar alguém cheio de Deus. Vamos procurar alguém que vai chegar aqui, vai botar a mão na tua cabeça, vai falar um xarabá. E esse Espírito vai embora. A ideia foi, vamos chamar um tocador de harpa. Vamos chamar alguém que vai tocar um louvor. Isso vai acalmar você. Essa foi a primeira referência. Essa era a busca que eles procuravam. Esse era o propósito da busca pelo Davi. Mas aí ele acrescenta outros. Ele diz, ele era forte, ele era valente, ele era homem de guerra, ele era bom de palavras e ele era bom de aparência. O que é isso? Características de uma liderança forte. De alguém que imprime uma liderança forte. A Bíblia fala de 3 grandes referências. Vanessa falou isso. Em todo o Antigo Testamento, 3 grandes referências de liderança. Abraão, Moisés e Davi. Homens que tinham características fortes. Para ter estrutura. Para poder cumprir o propósito. Se Davi não fosse forte, ele não poderia alcançar o cargo máximo de ser rei de Israel. Pergunta para mim por quê, pastor? Porque um homem fraquinho, cheio de mimimi, não pode ser rei. Um homem que não é bem resolvido nele mesmo. Um homem que é covarde, que tem medo de tudo. Eu não vou não, vai você. Vamos, rapaz. É a oportunidade que tem da gente mudar de vida. Vamos mergulhar, vamos experimentar coisas novas. E Deus, não, vai você primeiro. Se você gostar, depois você volta e me conta. Esse homem vai ser rei aonde?
Ele diz, ele é valente, ele tem coragem. E outra coisa, não corre da guerra não. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se Deus, se arde no teu coração, Deus te levar a galgar lugares altos, Deus fazer uma obra poderosa na sua vida, entenda, você tem que estar pronto para a guerra. Quem corre da guerra é gente fraca. Quem corre da guerra é gente que não tem estrutura para ser grande. Davi só foi chamado, não só porque ele era bom tocador de harpa, não, mas porque uma série de qualidades e características se manifestaram. Ele era forte, ele era valente, ele entendia de guerra, tinha guerra, ele dizia, eis-me aqui, eu estou pronto, mas não é a sua guerra, não é a sua vida, não importa, ninguém vai zombar do Deus de Israel, ninguém, quem são esses incircuncisos que vão debochar do Deus de Israel? Eis-me aqui, Saul, eu vou, porque ninguém zomba de Deus. Homem de guerra, preparado. E ele diz, ele continua dizendo, ele é bom de palavra, ele sabe falar. Ele não disse que ele falava 20 idiomas, que ele conjugava os verbos todos perfeitos. A Bíblia diz que ele sabia o que falar e na hora que falar. Para chegar a um nível de liderança dessa, você tem que aprender a desenvolver essa característica. Você tem que ser bom de falar. Você tem que aprender a falar na hora que tem que falar. E tem que aprender a calar na hora que tem que calar. Você tem que aprender a dar o conselho certo. Quando não tiver conselho, guarda para você. Porque o sisudo, bom de palavras, não é aquele que fala muito e fala bonito. É aquele que fala e traz efeito. Fala e manifesta poder. Nós estamos cheios de líder que fala pelos cotovelos. Não resolve nada, porque é tudo letra. Tudo letra. Quando na verdade Deus está procurando um sisudo. Não precisa nem falar muito, amigo, mas quando ele abre a boca, o conselho do céu desce, a sabedoria do céu se manifesta, descortina o que está confuso. Você está aí? E aí ele continua e diz assim, e ele tem boa aparência. Por quê? Porque era importante, não ser bonito, né? E não era. Quando você for a Israel, você vai ver uma estátua que tem dele lá, só em Jesus tem poder. Não era, mas a boa aparência era a forma como ele se apresentava. É importante você cuidar disso, né? Os meninos, tem que usar desodorante. Tem que escovar o dente. E como que vai chegar? Como que vai se apresentar? Deixa eu orar por você, irmão. Aí sai um bafo de cebola. O irmão cai, é no bafo, não é no unção. Tem que cuidar. Porque, pastor, eu tenho que me preocupar com o que as pessoas falam de mim. Você tem que se preocupar com a sua boa reputação. Porque o que aconteceu aqui foi um manifestar da boa reputação do Davi. Esse servo do Saul sabia todas essas características porque ele observou a vida de Davi. E deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém é grande, ninguém chega a lugar nenhum pela história que conta, mas pela obra que faz. Então não adianta desenvolver histórias mirabolantes, se não é forte, se não é valente, se não é homem de guerra, se não tem o bom linguajar, você não sabe se colocar, não adianta contar historinha. Por quê? Porque a referência é o que você faz, não o que você fala. Chegou ao servo do Saul, amigo, matou leão, matou urso, não corre da guerra, está sempre disposto a trabalhar, o moleque fala bem, tem boa aparência. E para fechar, o Espírito do Senhor habita nele. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu posso retirar todas as outras características e deixar a última. Onde o Espírito do Senhor habita, há poder, a manifestação da glória, há o Espírito de sabedoria, de conhecimento, a manifestação de tudo aquilo que Deus é e que Ele gosta. Então o que aquele servo estava dizendo é:
ele tem a primeira grande característica, que é a que nós precisamos, que ele toque harpa. Todas as outras são referência de um grande líder, de uma pessoa que nasceu para cumprir um grande propósito. E a última, sou eu mesmo. E a última é que Deus era com ele. O que faltava agora no Saul transbordava sobre a vida do Davi. Você está aí? Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer, amigo, que a gente precisa começar a se preocupar com a nossa reputação, sim. Eu não ligo porque as pessoas dizem de mim. Eu não ligo porque as pessoas me julgam. Ok, cada um com seus problemas. Mas eu quero que alguém chegue e diga assim: eu conheço um servo de Deus. Uma mulher forte, uma mulher valente, uma mulher de guerra. Uma mulher que é boa no falar. E se ela é bela ou não, aí cada um resolve, né? Meu marido diz que sim, então para mim tá bom. Mas é cheia do Espírito Santo de Deus. Por que você está dizendo isso? Porque ela te contou? Não, querido. Porque as obras que se manifestam de Deus na vida dela deixam isso marcado na história. O que ela faz, onde ela faz, como ela opera, Deus se manifesta. Deus está lá. Essa é a reputação que nós temos que buscar. Essa é a referência que nós temos que deixar sobre essa geração. Não é o meu lado exterior, não é onde eu vivo, não é a referência da minha família, mas é como eu me comporto no Senhor e como o meu testemunho se manifesta sobre a terra. Saul então diz: então tá bom, vai lá, manda buscar esse menino. E aí Jessé libera Davi. E é lógico que o Jessé era um homem inteligente, não deixa Davi se apresentar de qualquer jeito. Leva umas ofertas para o rei, carrega um animal, uma cesta de pães, leva umas coisas para ofertar, para dar de presente para o rei, porque assim era na época, ninguém chegava na frente do rei de mão vazia. Então ele presta homenagem e Davi se apresenta. Continua lendo comigo. 21. Assim Davi foi a Saul, e esse esteve perante ele, e este o amou muito e fez seu isso. Ele se apaixonou pelo jeito de Davi cuidar dele, pela forma como Davi louvava com a harpa, pela forma como Davi conversava com o rei. Olha aqui para mim. Mesmo sabendo, olha para mim, mesmo sabendo que ele era o próximo na sucessão, mesmo sabendo que Samuel já tinha derramado óleo sobre a sua cabeça e que o rei de Israel era ele, não mais Saul. Mesmo sabendo que Saul estava cumprindo o protocolo, porque um novo rei de Israel já tinha sido escolhido por Deus. Posso falar? Amigo, se tivesse uma meia dúzia que está aqui hoje, ia dizer: desce do trono aí, varão, porque o óleo já desceu aqui. O rei agora sou eu, não você, senta lá, porque o Espírito saiu de você e o óleo derramou foi em mim. Então agora quem vai governar sobre Israel sou eu. O Davi humildemente se assentava à beira da cama, tocava o louvor e a harpa para acalmar o espírito demoníaco que estava sobre o rei, mesmo sabendo que o rei escolhido de Deus era ele. Pastor, o que a senhora quer dizer? O ungido não toma o lugar de ninguém. O ungido não toma e nem proporciona situações para impor a sua unção. Ele sabe que entre a unção e a consagração tem um tempo, mas que esse tempo vai acontecer. E esse tempo vai se manifestar, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele disse: tu és o rei, tu és o futuro rei de Israel, Davi, e eu vou te colocar lá naquele trono. E Davi sabia: se o meu Deus prometeu, é Ele que vai fazer essa obra em mim. Olha o que diz as escrituras, eu vou terminar. 22. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Deixa Davi ficar morando aqui, porque eu gostei dele demais. Versículo 23. E sucedia que quando o espírito maligno na parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava. O que
ele fazia o papel dele. Ele foi chamado para tocar harpa. Ele não foi chamado para aconselhar o rei. Ele não foi chamado para dizer para o rei o que o rei tinha que fazer. Ele não foi chamado para dar ideias sobre o governo. Ele foi chamado para tocar harpa, mesmo sendo rei. É por isso que muitas vezes você se pergunta: Deus, o Senhor já falou comigo, o Senhor já derramou o seu chamado, o seu propósito sobre a minha vida. Por que eu tenho que ficar aqui tocando harpa, quietinho, sentado nesse chão? Sendo que eu já sei o que o Senhor vai fazer, sendo que eu já sei a promessa que o Senhor tem para mim. E Deus está dizendo para você nessa noite: continua tocando a harpa, querido. Continua fazendo aquilo pelo qual você foi chamado, porque tudo que é fora disso é demais, vai ser lhe imputado. Então fica quietinho aí, faz aquilo que você foi chamado para fazer, e eu, o Senhor, no meu tempo vou te honrar. A Bíblia conta para nós em diversos versículos na frente que esse espírito atormentava tanto Saul, que ele começou a ter uma doença como se fosse uma síndrome de perseguição. Todo mundo perseguindo Saul. A sombra perseguia Saul. Todo mundo perseguia Saul. E ele passou a dormir agarrado na sua lança. Saul era um homem de guerra, foi ungido para ser um general de guerra. E ele dormia com a lança, agarrado na lança. Porque na cabeça dele, se alguma coisa falhasse, se a segurança falhasse, a lança estava ali para defendê-lo. A lança estava ali para ele atacar e sobreviver. Então deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. O ungido de Deus carrega a harpa. O rejeitado carrega a lança. O ungido de Deus sabe que na harpa todo o espírito demoníaco bate a retirada, porque a unção do Senhor está sobre ele. Ele não precisa da guerra. Ele não precisa de nenhum tipo de precipitação. Deus faz as coisas no seu devido tempo. Mas o rejeitado, aquele pelo qual o Espírito do Senhor já foi, esse não. Esse passa a vida toda agarrado com a lança. Porque ele diz: você está vindo contra mim? Quem é você para falar de mim? Quem é você para atacar minha casa e minha família? Vem que eu te pego. Vem que eu acabo com a sua raça. Por quê? Porque todo rejeitado, todo aquele onde o Espírito do Senhor foi retirado, ele governa debaixo dos seus próprios medos, debaixo das suas próprias ansiedades, contra ao invés do ungido, que entende que mais vale, muito vale, sentar e tocar harpa e fazer aquilo pelo qual ele foi chamado para fazer, porque Deus, o Espírito do Senhor habita nele, do que entrar em qualquer guerra que não lhe pertence. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós essa noite? Eu quero dizer que a gente tem que olhar esse texto e buscar as características de liderança que Davi carregava sobre si. Mas entenda, você não vai ser rei, você nunca será rei, porque você é um bom tocador de harpa. Você nunca será rei, porque você é valente, porque você é forte, porque você é um homem de guerra. Você só chegará a ser rei porque o Senhor te escolheu para isso. Toda e qualquer habilidade tem que ser agregada à unção, não paralela a ela. Você alcançou o que eu disse? Tem que ser agregada. Eu tenho que acrescentar para ser cada dia um homem e uma mulher melhor. Não depender dos meus talentos para ser rei. Porque Deus escolheu Davi pelo seu coração. Não pelas obras que ele operava. Então fala para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: em nome de Jesus, vamos aprender com Davi. Vamos aprender a ser um bom líder com Davi. Mas diga para ele: mas entenda, Deus só vai levar você e te ungir rei por conta do que existe dentro de você, e não pelas obras que você faz.